Não dá para passar em branco as homenagens que foram feitas. Segunda-feira, novas homenagens. E primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu não sou mais importante do que ninguém, já estou pregando. Vocês vão entender mais na frente. Eu não sou mais importante que ninguém. O aniversário mais importante daquele dia era o aniversário da nossa igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um. A Daniele fazia aniversário, inclusive, naquele dia, exatamente. Meu aniversário era na segunda-feira. Na quinta-feira foi aniversário da Marcília. E eu me sinto muito constrangido em não me sentir assim, retribuindo igualmente a todos vocês aquilo que foi feito. A nossa família fez aniversário, é isso que nós precisamos entender. Minha mãe, eu acho que ela foi muito impactada. Eu acho que ninguém esperava que fossem tantas homenagens, e ela foi muito impactada. E ela chegou aqui e, sucintamente, ela falou sobre um ocorrido na minha vida quando eu tinha 11 anos, eu acho que muitos não sabem. Eu fui atropelado, um atropelamento de morte. E tive 5 costelas fraturadas, foi quando eu tive problema no menisco e tudo mais. Mas foi uma Kombi que quase deu perda total, que ela me chapou ali perto do Instituto Abel. E ela mencionou isso como dizendo assim, como que Deus é fiel e misericordioso, como que Ele me trouxe até aqui. Ela começava a ver aquilo que tinha acontecido a partir daquele momento que Deus guardava, porque naquela época muitas pessoas falaram e tal, poxa, Deus tem um plano, porque Ele não morreu. Infelizmente, algumas pessoas não podem dar o mesmo testemunho porque morreram. E isso não merece ou desmerece mais uma pessoa do que a outra. Mas eu sei que muitos de vocês já tiveram algo assim na vida de vocês, e vocês reconhecem isso. E que esse testemunho seja replicado e multiplicado aqui no nosso meio. Outro dia a gente estava ali na reunião dos homens e a gente começou a orar sobre isso. E cada um deles lembrou de um livramento que teve na vida em algum momento. E que esse livramento nós sabemos que foi pela mão do Senhor, que nós estamos aqui, pela graça, pela misericórdia dEle, e Ele vai fazer isso, o plano dEle se realizar segundo aquilo que nós entregarmos a Ele. Amém? Deixa eu só falar uma coisa que é importante. Eu recebi algumas mensagens, muitas mensagens segunda-feira, mas algumas mensagens tiveram um significado especial na minha vida. Foram de jovens. Há mais ou menos 7 anos atrás, vou dizer assim, que eu não lembro exatamente quando foi, mas esses jovens, que hoje são jovens, eles eram adolescentes. E eles estavam meio assim, sem pai aqui, sem mãe. Ninguém se predispunha a ficar com eles, a instruí-los, a ajudá-los. E naquela época, Deus tocou o meu coração para que eu viesse ajudá-los. E começou meio que despretensiosamente. Eu vim aqui mais para abrir a igreja, para eles ficarem aqui, se reunindo ali na livraria. E depois de um tempo, eu ficava mais aconselhando os pais que vinham trazer do que os próprios adolescentes. E aí depois eu assumi os adolescentes, comecei a trabalhar com eles. E muitos deles, no meu aniversário, falaram: Augusto, a sua vida é muito importante para mim, porque você foi uma referência naquilo que eu me desenvolvi. Até hoje eu vejo as coisas que você falou para a gente, me vem à memória. E Deus está presente nessas palavras. E aí eu venho falar, não diz respeito novamente a mim. Diz respeito a eu entender o que Deus tem falado aqui no nosso meio. E eu li essa semana sobre a vida de Gideão. Gideão estava lá, uma pessoa muito comum, estava lá no lagar. Poxa, eu já estou pregando muito já, nem entrei no texto. É outro assunto, quer dizer, vai ter ligação, mas a gente vai falar sobre outra coisa. A vida de Gideão era uma pessoa comum, como outra qualquer, e de repente Deus aparece para ele. E Deus move numa direção Gideão.
Gideão vai e destrói a Baal, aos altares para Baal e a Aserá, no meio do povo. E aquele povo era assolado pelos midianitas, pelos amalequitas, cada hora era um povo que vinha, invadia, roubava, maltratava, e eles não conseguiam ver a bênção do Senhor, porque eles, na verdade, eles não estavam direcionados ao Senhor, e tinha sempre um ladrãozinho, e o principal ladrão era a idolatria no meio daquele povo. E Gideão, depois, ele foi apelidado de Jerubaal, justamente porque ele destruiu. E talvez essa seja a palavra que Deus tem mostrado para mim, e eu acho que não só através de mim, mas através do pastor Isaías, através dos líderes, a toda a congregação. Nós precisamos derrubar altares no nosso meio, altares que eles vêm surgindo sorrateiramente, meio que despercebidamente, mas nós sabemos que aquele povo, eles adoravam a Baal, e a gente tem muita ideia que adorava Baal, a Aserá, esquecia de Deus. Deus tinha ficado em outra página, em outra geração. Não, eles continuavam falando o nome de Deus, mas Deus não está disposto a dividir. Inimigo tentando envergonhar a gente, mas Deus é maior. Vamos lá. Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do verso 24. Diz assim o texto: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seria como o menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe, eu falei tudo isso sobre a minha vida, mas parece que eu estou falando de um tempo muito adiante, um tempo que talvez sejam glórias, ou seja uma página bonita da minha vida. Mas eu não falei para vocês sobre um tempo ruim, um tempo que era uma página em que eu não entendia muita coisa e talvez não entendesse nem o propósito de Deus sobre a minha vida. Essa semana eu estava conversando a Vivian e o Bernardo, 15 anos, ano que vem já vai para o 2º ano do ensino médio, e começam a surgir as dúvidas. Eu sei que muitos adolescentes, alguns hoje vão fazer Enem, muitos adolescentes se perguntam o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser, e essa é uma pergunta super legítima, principalmente entre os adolescentes, porque é a hora mesmo de nós descobrirmos quem nós somos, e o quanto antes, eu digo para vocês, quanto antes nós descobrirmos quem nós somos, melhor, porque eu não perderia tanto tempo da minha vida fazendo tanta besteira e sofrendo com tristeza, com falta de paz e tudo mais. Mas durante muito tempo da minha vida eu busquei ser um cara destacado, ser um cara sábio, ser um cara com dinheiro, com muitos bens, muitas posses. Mas Deus não estava com a mão ali. Então tudo que eu escolhia para eu ser maior, mas não segundo os olhos de Deus. Eu escolhia para ser maior segundo os olhos do mundo. E a gente sabe que é o que mais tem por aí. Nós seguimos pessoas, nós vemos muitas coisas na internet, e principalmente no meio cristão, coisas erradas, coisas que
na verdade, tem nos conduzido num sentido de sermos maiores por nós mesmos, mas nós não enxergamos aquilo que precisa ser feito. Sabe, nós estamos aqui hoje com a nossa mesa de ceia pronta. Isso aqui tem um significado muito profundo na nossa vida. Não é só um copinho de suco da uva, um pedacinho de pão, mas é um simbolismo daquilo que Jesus fez. E nesse momento, Jesus está à mesa, junto com os apóstolos. E ele começa a falar isso porque eles não entendiam ainda aquilo que estava sendo feito. Sabe, os evangelhos, Jesus teve 3 anos e meio aproximadamente de ministério público. Foi quando ele começou a regimentar os discípulos, e ele começou a chamar eles para seguir, aprender. A gente já sabe que era para dar sequência àquilo que ele veio implementar nesse mundo. Mas os evangelhos, cerca de 1/3 dos evangelhos, ele fala sobre uma semana. E todos eles vão citar essa semana. E é a semana da morte de Jesus. Então nós estamos, se vocês não se lembram, nesse momento, numa sexta-feira, é o Seder, né? A refeição da Páscoa, onde nós tínhamos o pão sem fermento, nós tínhamos o vinho, o cálice, e nós tínhamos o cordeiro. Só que o cordeiro, ele não estava com erva amarga, ele estava sentado à mesa junto com os homens. E no meio daquela mesa, era uma mesa normalmente que ela se formava em forma de U, né? A gente imagina que existiam pessoas à esquerda, pessoas à direita, Jesus ao meio, e existiam posições nessa mesa. Jesus era o centro da mesa. Talvez eles não entendessem ainda qual a importância que Jesus tinha, como eles vieram a entender mais tarde, mas com certeza eles entendiam que Jesus tinha um destaque de um posto, de um título de mestre. Eles eram discípulos de Jesus e eles estavam ali ao lado dele. E qual era a posição de mais importância no meio daquela mesa? A gente não sabe exatamente quem estava perto, a gente só sabe de João, que João debruçava, né, no colo de Jesus, né, afagando ele, estava muito próximo. E normalmente a posição dessas pessoas era uma proximidade, segundo a proximidade que eles tinham em intimidade. A gente sabe de alguns discípulos que eram mais próximos, Pedro, Tiago, João, mas a gente não sabe exatamente. Mas existia ali uma disputa naquele meio. E no meio dessa disputa tinha um traidor que estava ali também. Talvez Judas estivesse muito próximo de Jesus. Não é difícil você imaginar isso, porque Jesus tratava todos de igual maneira, ele dava oportunidade a todos, e não foi Jesus que formou a traição de Judas, foi Satanás, e Judas abraçou essa traição, segundo aquilo que era propósito de Deus que acontecesse, porque ele poderia ter feito algo muito pior. Se não fosse da vontade de Deus, não aconteceria, Jesus não seria morto, mas Deus tinha esse plano para nós, para a nossa libertação. E hoje nós estamos aqui, reunidos, em prol desse nome, em prol dessa libertação que nós buscamos, em continuidade a isso que estava ocorrendo. Então, no meio dessa disputa, e existia lá um traidor, olha só, imagina, um homem aqui, imagina que nós declarássemos, tem uma pessoa aqui que está traindo a gente, nós estamos sendo perseguidos de morte, e aqui no meio de nós tem uma pessoa que já nos entregou. E aí eles começam a perguntar, quem será essa pessoa, quem será, e no meio dessa discussão toda, meio que acaba aquele burburinho, mas começa uma outra que já existia há muito tempo. Uma outra discussão que ela era repetida, porque em vários outros momentos dos evangelhos ela é retratada, uma vez até como dando início através da mãe de 2 apóstolos,
né? A mãe de Tiago e João vem perguntar para Jesus: Jesus, o senhor pode guardar um lugar à sua direita e à sua esquerda para os meus filhos? E aquilo causa uma revolta no meio daqueles homens. Imagina nós, né? Como que nós nos sentiríamos hoje se alguém chegasse e falasse: olha, tem uma pessoa aqui que é mais importante que todos os outros, guarda um lugar de destaque para essa pessoa. Você fala: mas por quê? Nós estamos todos aqui batalhando, nós estamos todos aqui buscando ao Senhor, e por que que um tem importância maior do que o outro? E isso é completamente diferente do que o Senhor tem para a sua igreja. Na verdade, é o inverso. Ele quer que nós sejamos importantes, todos nós. Sabe, uma coisa que tem me incomodado muito ainda, nós sabemos que existem posições de liderança dentro da igreja, mas nós nos incomodamos muito como essa liderança, ela é endeusada por alguns. Sabe, pessoas que se voltam, acham que ainda estamos no tempo dos profetas, dos sacerdotes, que nós precisamos ter um intermediário humano entre nós e Deus. Mas não, eu digo para vocês, não, vocês têm um caminho aberto, todos nós temos o caminho aberto para o Senhor, e nós não precisamos de um intermediário. Então, tem pessoas que sabem mais, mas tem pessoas que têm um dom e outros têm outros. Outro dia um irmão estava falando: eu admiro muito, a pessoa não tem essa facilidade, mas olha, preste atenção, porque o que ele tem de facilidade, você tem dificuldade, mas com certeza você tem um dom que ele não tem, e ele precisa do exercício do seu dom. É assim que funciona o corpo. Mas esses homens, eles não estavam pensando dessa maneira. Sabe, eu queria declarar para vocês: eu tenho um pecado. Eu tenho um pecado, talvez o mais grave de todos. É uma vaidade. É um egoísmo muito grande. Porque muitas vezes eu quero ser maior do que os outros. E isso bate a minha porta o tempo todo. Porque eu quero ser de mais destaque. Eu quero, sabe, ter um status. Eu procuro benefícios para a minha vida. Eu quero uma vida boa. Em determinado momento da minha vida, sabe, uma pessoa veio para mim e isso me doeu muito. A pessoa falou: você é muito egoísta. E não foi só uma pessoa que falou isso, não. Algumas pessoas já falaram, não sei quanto a vocês, mas assim, já tive. Mas dessa vez, essa pessoa, nesse contexto, ela me fez muito mal. Essa frase. E sabe como é que eu me curei dessa frase? Quando eu notei que todos nós somos egoístas. As maiores discussões que nós temos em nosso meio, na rua, no nosso trabalho, com os nossos filhos, na nossa casa, são em decorrência do egoísmo. Os debates, eles nunca acabam, porque nós precisamos sempre ter razão. E se nós perdermos o debate, isso significa, sabe o quê? Nós vamos precisar mudar. Então, nós não podemos perder esse debate. Então, cada um puxa por um lado, e aí a gente não chega a lugar nenhum, não é verdade? É sempre assim. Mas uma vez, o Senhor nos disse que nós seríamos que nós deveríamos fazer aquilo que Ele fez. O nosso maior status de grandeza é ser como Ele foi no nosso meio. Sabe, em meio à minha experiência, enquanto eu buscava as minhas coisas, tinham alguns valores que eles se destacavam. Um deles era o dinheiro. Logicamente, durante muito tempo da minha vida, eu estudei e eu queria ganhar dinheiro. Eu sonhava em ser executivo, já contei aqui. Nem sabia o que significava isso. Depois, quando eu fui para o serviço público, eu sonhava em ter um cargo proeminente naquele lugar, e
que as pessoas, eu sei hoje em dia que eu queria mesmo que as pessoas olhassem, sabe quem é aquele cara ali? É o Augusto, é o tal. Em outros momentos, eu queria que os bens falassem por mim, que as pessoas chegassem... eu estava contando ontem, estava relembrando isso, né? E eu comecei a trabalhar, finalmente, eu estava lá com um salário razoável, e eu comecei a juntar dinheiro, né? Aquele juntador de tostão, e eu comecei e tal, aí eu sonhava em ter um Astra. Astra hoje acho que nem existe mais. Mas quem é mais antigo vai lembrar que carro é esse, é um da Chevrolet, era um carro assim, na época que lançou, poxa, eu achava ótimo. E eu sonhava em ter um Astra, aí eu comecei a juntar dinheiro, e daqui a pouco eu queria ter uma Blazer. Olha só, ainda bem que está denotando que os meus sonhos são muito antigos, né? Isso é bom. E aí, de repente, eu tinha esse dinheiro junto, eu quis ter uma casa. E eu estava contando para o meu filho, eu falava assim, cara, só foi mudando o sonho, mas o propósito e o princípio está sempre igual. Eu queria aparecer para as pessoas, eu queria ter um carro que me destacasse, eu queria ter uma casa que me destacasse, que as pessoas chegassem, que casa bonita, que linda. Eu troquei os pés pelas mãos e quase me perdi financeiramente, em todos os sentidos. Mas Deus teve muita misericórdia. Eu vivi durante muito tempo amargurado, principalmente por causa da casa, porque os carros eu não comprei. Recentemente, agora eu estou lembrando, teve um colega lá do tribunal, que ele veio para mim, no meio do caminho aí, nem sei qual foi a época, mas ele veio falar comigo assim, rapaz, eu não sei o que eu faço. Ele falou até o nome do carro, eu falei, se eu caso, se eu compro uma Tucson. Aí eu falei, pô, cara, é melhor você comprar uma Tucson. Porque se você tem essa dúvida, compra Tucson. Enfim, nós temos valores, e são valores, muitas vezes, vazios. E esses são os valores do mundo, não é verdade? E em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentam a si mesmos com muitas dores. E eu vivi isso. Mas, no meio do caminho, eu descobri que o problema para mim não era o dinheiro. O problema para mim era o egoísmo. É porque eu pensava em mim mesmo. E quando nós falamos que nós queremos ser grandes, na verdade nós voltamos para essa raiz, para esse princípio. Nós queremos ser grandes por quê? Nós queremos ser melhores do que o outro por quê? Porque nós somos egoístas. E na verdade o egoísmo é o contrário, o oposto perfeito do amor, né? Quando eu entendo o amor ágape, é porque eu preciso entender o outro, eu preciso me doar para o outro. Mas o oposto é justamente o egoísmo. E que lugar onde exista mais disseminação do egoísmo do que a nossa sociedade? Porque a nossa sociedade está encharcada de pecado. E o pecado nos leva a pensar em nós mesmos o tempo todo. Então eu estou falando isso para vocês hoje, que nós estamos, lembrando novamente, nós estamos diante de uma mesa que diz perfeitamente o contrário. Se nós buscamos essa mesa, se nós queremos discernir essa mesa, nós precisamos entender o que é o amor e como nós somos egoístas. Então eu me sinto muito, assim, livre para falar isso sobre vocês, porque eu sou egoísta. Na verdade, eu poderia até declarar outros pecados aqui, mas eu acho que não seria edificante. Mas a partir do egoísmo, todos nós temos pecados. E eu lembro até, nós temos refletido muito ultimamente por causa do pecado de um pastor, de uma igreja em que nós seguimos muito, nós temos relacionamento com essa igreja, uma igreja grande. De repente nós tivemos essa notícia de um pastor que caiu por causa de pecado. E nós começamos a imaginar, poxa, como que esse homem caiu? E até hoje a gente não descobre.
mas eu posso dizer para vocês com toda certeza, por causa do egoísmo. No versículo 25, Deus diz: Jesus lhes disse: os reis dominam sobre os povos, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Essa é a cabeça dos gentios. Sabe, os reinados, os títulos. E eu não estou falando só de título governamental, pessoas que exercem funções dentro do governo, né? Cargos eletivos, presidente da república, governadores. A gente sabe que existe uma disputa política muito grande, e as pessoas estão o tempo todo, eu sou servidor público, eu vejo isso toda hora, as pessoas buscando honra, buscando serem reconhecidas, né? E a gente, infelizmente, a gente vê muita hipocrisia nesse meio. Mas isso não surgiu agora, isso já vinha dessa época, sabe? Quando ele fala, gostam de ser chamados benfeitores, e são chamados benfeitores, porque isso era um título da época. Eram príncipes, eram reis que buscavam esse título para reconhecimento. Eram pessoas que eram chamadas de, chegou o benfeitor, tal. Mas, infelizmente, esse título não era legítimo, porque essas pessoas, elas exploravam os vassalos, elas exploravam aqueles homens, aquelas pessoas que estavam na luta ali. Esse era um reino que existia no mundo, um reino completamente diferente daquilo que Deus criou. Sabe, existe um caminho. Tentar fazer um panorama muito rápido aqui. O homem foi criado, e ele foi criado na perfeição dessa mesa. Não naquela que a gente exerce, porque nós, infelizmente, ainda somos caídos, não compreendemos a perfeição dessa mesa. Mas o homem foi criado para ele estar junto com o outro como uma unidade. Então é um servindo o outro o tempo todo. Eu não estou preocupado em parar de servir você, porque eu sei que você serve a mim e vice-versa. E isso forma a unidade no nosso meio. Mas isso acabou, porque a serpente tentou Eva, e de repente a gente vê uma briga de casal ali, um entregando o outro, um denunciando o outro, e ninguém assumindo a culpa. Aí depois a gente vê logo a seguir um irmão matando o outro, porque justamente queriam ser reconhecidos como melhor, né? Deus aceita a oferta de Abel e não a de Caim, e Caim fica com ciúmes, com inveja. Isso nada mais é do que eu querer ser grande. E eu pergunto para você, você fica feliz quando um irmão teu recebe alguma coisa? Você fica feliz quando alguém recebe um título, alguém recebe uma promoção, alguém tem mais dinheiro que você? Naquele momento, Deus fala para Caim: olha, o pecado bate à tua porta e compete a você controlá-lo. Nós temos essa condição de controlar o pecado, de evitar, porque nós precisamos buscar justamente isso. Mas enquanto nós buscarmos a nós mesmos, isso não vai ser realidade na nossa vida. Mas a sociedade evoluiu, foi destruída, aquilo tudo. Aí depois Deus chama Abraão para formar um povo. E aquele povo, ele é formado, sabe, com as melhores das intenções de Deus. Ele queria um povo, sabe para quê? Para executar exatamente essa unidade. Um povo que fosse justo, que fosse verdadeiro, que fosse santo, separado, no meio de tantos outros povos idólatras. Mas aí a gente, como eu falei da história de Gideão, o povo volta o tempo todo para Baal. E quando a gente fala Baal, a gente acha que está se voltando para um deusinho, uma estátua. Mas o símbolo verdadeiro da idolatria é uma adoração a nós mesmos, que eu quero Baal porque Baal vai me dar alguma coisa. E eu estou confiando em Baal porque ele vai me dar alguma coisa. Se eu achar que Baal não vai me dar nada, eu não vou seguir ele. E hoje em dia nós temos essa idolatria tão viva na nossa vida, porque a gente está buscando a nós mesmos no trabalho, no sei lá o quê. Nós achamos que existem ídolos do prazer, que nos dão mais do que Deus.
E, na verdade, você busca esse ídolo e você acaba não alcançando o verdadeiro prazer na tua vida. Você está sempre em dívida, você está sempre bebendo uma água que você tem mais sede. Você nunca está saciado. Porque Deus tem mais para a sua comunidade. Mas aquele povo, ele não conseguiu alcançar isso. E aí Deus, sabe o que ele faz? Ele vem Ele mesmo para mostrar como é que faz. E Jesus foi a perfeição daquilo que Deus planejou para o ser humano, que o ser humano não conseguia alcançar. Mas Jesus fez como exemplo para nós. E Ele está na sua mesa, Ele sabia que ia ser morto naquele dia, e Ele está servindo. Ele está preparando os discípulos. E como eu falei, a mesa era em U, assim, mas era uma mesa baixa. Naquela época não existiam cadeiras, eles não tinham o uso dessas cadeiras, né? Eram, às vezes, uma plataformazinha baixinha, mas eles ficavam com os pés para fora. E quem entende dentro da cultura judaica, as pessoas andavam muitas milhas, e eles tinham os pés sujos. E tinha uma função que era para lavar esses pés. A pessoa chegava às vezes na casa de uma pessoa, né, para ser servida, para participar de uma refeição, e um servo ia lá com uma baciazinha e lavava os pés daquele visitante. E Jesus começa a fazer isso com cada um dos discípulos, inclusive com Judas. E ele lava o pé de um por um. Pedro se levanta e fala: não, você não tem condição, não vou aceitar isso é muita humilhação, vai me constranger. Na verdade, Pedro estava talvez pensando nele mesmo. Mas Jesus vai lá e lava para mostrar como é que se faz. Porque nós somos pertencentes a um reino em que a pessoa precisa servir. Porque as pessoas no mundo, elas gostam de ser chamadas, elas gostam de títulos, elas gostam de dinheiro, mas nós precisamos entender que há algo muito maior no nosso meio. Eu tenho conversado muito assim, lá em casa, sobre algo que a gente tem experimentado num time, não é um grande exemplo, time coletivo, ele é para funcionar assim da melhor forma na coletividade, lógico, não no individualismo. Quando você tem uma coletividade e você funciona no individualismo, o que acontece? Aquele time vai para o buraco. Vou te dar um exemplo, agora não tão antigo, mas é antigo também. Copa de 2014, quem não viu a semifinal entre Brasil e Alemanha? E a gente tinha ali 2 times, e a Alemanha só na coletividade. E o Brasil começou a perder, ele começou a tentar resolver como? Na individualidade. Tinham pessoas ali super competentes, né? Muito bons, jogadores brasileiros jogando lá fora, destaques, time titulares dos melhores, mas na individualidade eles só começaram a perder. E no final das contas a gente viu até uma certa misericórdia do time alemão, né? Vamos botar o pé no freio, porque a gente está na casa deles, é muita vergonha. Aquele de jogo era para ser uns 12-1. Eu acho que é 12-0, acho que eles já até deixaram ali fazer um golzinho para misericórdia também. Mas aí nós temos lá o time de basquete, e a gente muitas vezes fica se questionando. Eu tive até a oportunidade, dei carona para alguns deles. Eu falei: por que vocês não passam a bola? Sabe por quê? Porque cada um deles tem um grande objetivo. Sabe qual é? Ser o melhor. Porque o mundo, ele traz essa competitividade, uma competitividade louca no meio de nós, que nós precisamos ser os melhores para alcançar os melhores cargos, nós precisamos ser os melhores para ganhar mais dinheiro, nós precisamos ser os melhores talvez para serem escolhidos para as seleções, para talvez ser profissional. E a gente sabe que tem olheiro, e aí aqueles garotos, eles ficam inflamados com isso. Eu não fiz tantos pontos, eu fiz tantos pontos, e no final das contas, sabe quem é que perde?
é o próprio time, porque não consegue, apesar de ter jogadores bons, não consegue vencer. O técnico que consegue imprimir a coletividade no meio desse time é o técnico que consegue fazer vencer, mesmo com jogadores ruins, ou ruins não, mas não tão bons. Se eles conseguirem formar jogadas especiais, eles vão ganhar o jogo. No versículo 26 diz assim: mas vocês não sejam assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Esses são os verdadeiros benfeitores. Você quer ser grande? Jesus está ensinando. Ele ensinou não só aos discípulos, mas esses ensinamentos dos discípulos são aquilo que nos alimenta. Existe aí uma lógica invertida, e aí me suscita uma questão: como que eu posso ser cristão? Menor, servir, como é que eu faço? Aí você pensa que é só dentro da igreja, né? Eu posso ser rico? Eu posso ser chefe de alguma coisa? Eu posso ser líder? Mas sendo líder eu ainda serei menor? Todas essas perguntas, elas começam a vir à nossa mente, e eu começo a refletir sobre isso, porque na verdade aquele que serve é aquele que busca o interesse do outro em primeiro lugar. Sabe, tudo isso que vocês fizeram por mim semana passada, sabe o que isso me dá? Mais responsabilidade. Como eu falei, eu fiquei constrangido, porque muitas vezes eu não faço isso. Mas eu preciso entregar, porque eu entrego não segundo aquilo só que eu recebo de vocês, mas principalmente pelo aquilo que eu recebo de Deus. E muitas vezes nós vemos no nosso meio pessoas se refreando. E eu falo isso aqui com muito temor e com muita amizade. É pelo amor que eu falo isso. Quando você serve, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa mais completa. Mas se você não serve, infelizmente a sua vida vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porque só existe uma forma de você agradar a Deus, que é servindo a Ele, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. E isso remete automaticamente a nós servirmos ao próximo. Não está assim no mandamento? Algum daqueles que testavam Jesus fala assim: olha, o que eu preciso fazer? Fala aí, qual o mais importante dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Semelhante a esse, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que estava na lei. Mas aí depois nós vamos ver nas cartas, e nós vamos... Sabe o que a gente precisa fazer? E nos próprios dizeres de Jesus, nós precisamos amar ao outro assim como Jesus nos amou. Então, esse parâmetro de amar o outro como a si mesmo me parece muito mais didático do que legítimo, porque a gente precisa amar ao próximo muito mais, porque a gente precisa, para amar o próximo como Jesus nos amou, eu preciso primeiro estar na mesma toada que Jesus. Isso é possível porque nós temos o Espírito Santo. E a verdadeira grandeza, ela está nisso, simplesmente em você se importar com o outro. E quando eu me importo com o outro, eu sirvo. Eu sirvo na igreja, eu sirvo na rua, eu sirvo no meu trabalho. Quando eu sirvo ao meu chefe, está escrito também, eu preciso servi-lo como se eu estivesse servindo ao Senhor. E você acha que Deus está te dando essa dica para você ser um escravo? Simplesmente um escravo? Não, para você ser completo feliz, ter paz no coração, porque você está fazendo aquilo que Ele te designou para fazer. Muitas vezes a gente não está contente com aquilo que nós exercemos. Eu não estou feliz com o meu trabalho, eu não estou feliz com meus bens, eu não estou feliz com a minha família. Mas isso é o que Deus tem para viver para você ali. E Ele fez isso justamente porque, principalmente, a primeira pessoa que precisa ser tratada é você. Não é a tua família, não é o teu chefe.
Deus tem o controle de todas as coisas, nós sabemos disso. Então, quando nós falamos em servir, nós precisamos aprender a servir, a primeira coisa que a gente precisa aprender a servir é na nossa família. Eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, e muitas vezes eu estou procurando ser o maior. Eu estou na mesma discussão daqueles discípulos diante de uma mesa que era para ser uma mesa de comunhão. Eu tenho uma família em que a primeira coisa que Deus quer para dar harmonia para a nossa casa é a comunhão. Eu tenho a minha esposa e eu muitas vezes não tenho comunhão com ela. Sabe por quê? Porque cada um está buscando a si mesmo. Cada um está sendo egoísta, está lutando pelos seus desejos, vamos dizer assim. A gente vê como finanças separadas, atividades separadas, aí começa a ter batalhas. Eu faço mais que você, eu tenho mais responsabilidade que você, eu estou até aqui, não aguento mais. Aí o outro, em vez de falar assim, eu vou te ajudar, meu amor, ele fala, mas eu também estou, olha o que eu faço e tal. A gente não chega a lugar nenhum, sabe por quê? Porque esse debate, se alguém perder, vai ter que mudar, e eu não quero mudar. Eu preciso querer mudar, mas para eu querer ser transformado e mudar, eu preciso entender Deus na minha vida. Então é uma questão muito mais, não de fazer, mas de ser. Tudo que Deus mostrou para a gente é para que nós sejamos como Ele. Servir é impossível na nossa vida se nós não entendermos que Ele nos serviu e como Ele serviu. Nós não temos esses ingredientes, como eu comecei falando aqui, relatando e confessando para você o meu pecado. Eu sou egoísta, mas eu tenho uma questão na minha vida, eu tenho buscado não ser egoísta. E quanto mais eu tenho buscado a Deus, Ele vai me transformando de dentro para fora. Não adianta eu falar para cada um de vocês, faça isso, não faça aquilo, sabe, vem aqui, ajuda nisso, ou lá na sua casa, se entende com a sua esposa. Se você não for transformado de dentro para fora, agora basta uma palavrinha do Senhor ao teu coração, e a gente joga tudo fora, tudo que era conceito, tudo que era errado, eu pego e jogo fora. É ou não é verdade? Acho que a maior parte das pessoas aqui, ela já experimentou isso. E eu queria falar, sabe, tem gente se contentando com migalha. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, têm problemas mal resolvidos, e existem problemas na nossa casa que muitas vezes eles vêm de uma outra época. Sabe, coisas que eu construí errado e que eu preciso reconstruir. E o primeiro passo para a gente reconstruir, sabe o que? É arrependimento. Eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz. Se eu não fizer isso, eu não vou reconstruir nada na minha casa. Eu tenho que chegar para o meu marido, para a minha esposa, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que primeiro pedir perdão ao Senhor, renegando coisas que eu fiz. Ou, de repente, meu pai vai até escutar, minha mãe costuma escutar essas mensagens. Eu estava falando com o Mauro ali atrás, coisas que eu reneguei, coisas da minha adolescência. Sabe, meu pai, ele chegava do trabalho e deixava o paletó em cima da mesa, aliás, na cadeira, né, na mesa da sala, tinha as cadeiras, ele botava o paletó assim, e eu sempre sabia que tinha um dinheirinho ali. E às vezes eu ia lá e pegava uma notinha. Lembrando assim, eu acho que eu vou pedir perdão diretamente para meu pai. Nunca fez falta para o meu pai, mas fez falta para mim. Mas eu tive a oportunidade em determinado momento, quando eu comecei a renegar coisas na minha vida, e o Espírito Santo foi me lembrando dessas e de outras coisas que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, e a partir disso eu fui limpo, fui liberto. E a partir disso a gente começa a avançar, a gente começa a entender melhor, porque o maior presente que Deus pode dar, segundo aquilo que a gente busca, é a revelação dele. Porque é a partir dessa revelação que nós somos transformados. E nos nossos filhos,
eles são uma herança do Senhor nesse mundo. A gente precisa entender que nós precisamos ser muito intencionais com eles, formando. Às vezes vai ser difícil você tirar um celular, às vezes vai ser difícil você negar um presente, mas nós temos uma responsabilidade que é ensinar, e não é ensinar os nossos filhos a serem como nós. Infelizmente, nós estamos propagando aquilo que nós aprendemos de errado. Nós estamos formando pessoas assim como nós, e nós estamos passando para eles a responsabilidade deles quebrarem essas maldições, porque muitas vezes as coisas vieram dos nossos bisavós, avós, dos pais, e muita coisa eu também enxerguei, eu preciso quebrar isso, porque isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é o propósito dele. E a partir disso eu vou quebrar isso. E eu intencionalmente quebrei. Fiz diferente daquilo que meus pais são, mas seria muito mais fácil se os meus pais tivessem feito antes, quebrado o que meu bisavô ensinou para eles, que o meu avô ensinou para eles. Vocês entendem? A gente precisa ter essa postura com os nossos filhos. Nós queremos a harmonia, e a harmonia é a harmonia dessa mesa, é uma harmonia da gente compactuar, da gente contribuir, da gente dividir aquilo que é nosso, que o maior presente que Deus deu foi a revelação dele, e isso os nossos filhos precisam conhecer. Sabe, não há sonho maior para um pai de ver o seu filho dividindo as coisas com o irmão, servindo ao irmão. É uma verdade. Eu tenho 3 filhos, eu gostaria muito de ver um servindo o outro, mas está sempre aquela briguinha, a gente está ensinando, né? Olha, você precisa entender o seu irmão, você precisa entender a personalidade dele, a gente vai ensinando, mas primeiro ele precisa entender Deus e qual a identidade dele. Se você entender primeiro, você precisa ensinar o seu irmão também. E tudo isso a gente vai construindo para que eles, quando crescerem, eles sejam pessoas unidas, pessoas que repartam, que não busquem os próprios interesses, mas que busquem primeiro o interesse de Deus e depois o interesse um do outro. Assim começa na nossa casa e depois a gente vem para a nossa igreja. A nossa igreja é uma extensão da nossa casa. Foi como eu falei semana passada, eu sinto isso aqui é minha família. Aquele ali foi meu aniversário. Segunda-feira aqui, eu estava aqui, cantaram parabéns para mim de novo. Minha família, meus irmãos, minha casa. E eu estou cada vez mais satisfeito com isso, mais completo. Eu sei que Deus tem muito para fazer ainda no nosso meio, e Ele vai fazer, porque nós estamos pedindo isso. A gente pede por avivamento, e a hora que desceu o avivamento dos céus, que for derramado o Espírito de glória aqui no nosso meio, e vai vir um Espírito pesado que ninguém vai conseguir se segurar, mas nós vamos ser consumidos por esse fogo. E aqueles que estiverem buscando verdadeiramente, eles vão alcançar. Talvez alguns outros não, talvez se percam no meio do caminho. Nós tivemos tantos avivamentos e as pessoas, por não entenderem esse conceito simples que vem antes do avivamento, elas se perderam, porque quando veio o avivamento, elas se envaideceram. Elas começaram a buscar, sabe o quê? Como a gente estava falando, né? O bispo, quem vai ser o bispo? Vai ser da minha política? Não vai. Vai ser o que vai me favorecer? Não vai. Eu vou ser o quê? Eu vou ser bispo, vou ser pastor, vou ser diácono. Não são cargos, irmãos. Nós somos um só, e enquanto nós estivermos, se Deus te colocou num lugar de destaque, Ele precisa te liberar para você servir ao outro. Ele precisa, peça isso, peça primeiro para que Ele quebre a vaidade e o egoísmo, e segundo, para que Ele te dê força para servir, porque muitas vezes, sabe o que acontece no nosso meio? Desânimo. Por isso que eu falo de Gideão, sabe? Quando vocês segunda-feira vieram, eu sou homem também. Quando segunda-feira vocês vieram e mandaram essas mensagens, e principalmente o que eu falei dos jovens, e os jovens são um trabalho de 6, 7 anos, e eu vejo, caramba, que bom que isso está acontecendo. Estava falando com o Enzo também,
jejum, eu quero jejuar. Cara, não pense que o jejum vai te dar alguma coisa assim, que jejuando uma semana, aí de repente o céu desceu. Não, meu irmão, é uma vida de jejum e oração. E isso vai sendo construindo tão devagarzinho na sua vida, mas no longo tempo você vê o resultado. Aí quando eu vejo esse resultado das pessoas vindo falar comigo, eu recebo mais combustível. Sabe, Gideão estava lá, o Senhor tinha aparecido para ele, ele já tinha feito um monte de coisa, mesmo assim ele começou a duvidar. Aí o Senhor ele é muito paciente com a gente, sabe? Às vezes a gente, mesmo a gente já tendo visto tanta coisa, a gente continua duvidando. Aí o Senhor fala para Gideão, faz o seguinte, desce lá no arraial dele, que você vai lá, vai ter certeza. Aí ele vê dois caras conversando, ele desce lá no arraial e justamente ele está falando, Deus já deu a vitória, eu tive um sonho, o sonho acontecia isso, e aí o outro responde assim, porque Deus já deu a vitória para Gideão. Aí ele volta assim, batendo no peito, vou ter a vitória. Não, Deus já falou com você. Você quer mais certeza? Vamos ver as coisas acontecendo. É isso que aconteceu segunda-feira, domingo. Mas eu não posso esquecer, eu não posso assim me dar por satisfeito. Desculpa, caramba, saiu quase uma satisfeito. Aí é brabo. Escorregou a língua, às vezes a língua da gente escorrega, né? Enfim, quase chorando também aqui A gente teve aqui muita experiência no meio dessa caminhada de 16 anos. E muitas pessoas passaram por aqui. Pessoas que estiveram sentadas à minha mesa, que frequentavam a minha casa. Pessoas que se voltaram contra a gente. Pessoas que foram usadas para a divisão da igreja. Pessoas que ficaram sem falar com a gente, apesar da gente ter servido a elas. Mas isso não pode abalar a gente. Porque eu preciso entender que, assim como foi dito para Samuel, escolheram um rei, e eles estão como é que fala? Eles estão Não, é Samuel, gente. Rejeitando, obrigado. Então eles estão me rejeitando. Aí Deus fala assim, não, antes deles rejeitarem você, eles estão rejeitando a mim. E é assim que acontece no nosso meio, na verdade. João vai falar o seguinte, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E nós oramos por essas pessoas. Na verdade, a primeira reação que nós precisamos ter é a seguir: o que nós erramos? Nós estamos em pecado? Vamos fechar essa brecha? Mas a partir desse momento nós precisamos continuar caminhando e liberar perdão, deixar a porta aberta para que nós possamos ainda ser usados como foi. Isso chegou a acontecer em algumas oportunidades. Mas quando Filipenses fala, em Filipenses Paulo fala que nós precisamos ter uma vida comunitária, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, diz assim Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus propósitos e interesses, mas também os dos outros. E por fim, a sociedade. Jesus não veio para resgatar só a sua igreja, Ele veio para resgatar o mundo. Nós não sabemos quem é exatamente a igreja do Senhor, nós sabemos que nós nos reunimos aqui, nós sabemos que aqui tem pessoas que já conheceram o Senhor, que tem pessoas que infelizmente ainda não tiveram uma oportunidade de conhecer o Senhor, e a gente fica muito com medo sobre a questão da religiosidade, por isso a gente fala tanto nisso. Mas nós sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele um dia retornará essa imagem perfeita, não uma imagem caída como nós vemos
tanto mal acontecendo no nosso meio, mas Deus tem essa influência para ser realizada no meio da nossa sociedade, sabe? Recentemente eu tive, assim, Deus tem esclarecido mais e mais a nossa mente, o nosso coração, e tem um conceito com o qual eu tive contato recentemente, foi Business as Mission, quer dizer, um negócio como missão. E eu fui fazer um trabalho, né, um estudo sobre alguns negócios que eles são direcionados para a missão. E você não entende como isso. Como que eu posso ter, sei lá, uma lojinha ali, eu posso ter um negócio missionário? Nós fomos chamados para exercer nesse mundo a vontade e a palavra de Deus. Mas não é uma palavra daqui para fora, não é uma palavra vazia, mas uma palavra que ela vem acompanhada de atos, de realização. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que estão fazendo isso. Eu tenho um negócio. E eu montei esse negócio, sabe por quê? Para falar de Deus. Eu montei esse negócio para levar a palavra dele, não só a palavra, mas o testemunho do Senhor a esse mundo. Para construir um pedacinho daquilo que ele falou que era o reino: justiça, alegria, paz. Então, eu me deparei com uma pessoa que montou um café. Ela falou: não montei esse negócio para ter dinheiro. Na verdade, ela já tinha um outro negócio e ela usava esse negócio como uma plataforma de ajuda, né? Doava dinheiro para a igreja, para missionários e tudo mais. Mas ela falou: eu quero ter um negócio que fale do amor de Jesus. E ela montou esse café e falou: se faturar tanto, tá bom, porque já paga meus custos e tudo mais. E por ela ter entendido isso, Deus fez prosperar 8 vezes mais no primeiro mês. Depois mais ainda. E para vocês entenderem esse conceito, é o seguinte: quando nós temos um negócio, muitas vezes nós continuamos fazendo aquilo que o mundo faz. Nós usamos técnicas do mundo, nós exploramos pessoas. O reino de Deus não está nisso. O reino de Deus está principalmente em você entender qual é o seu propósito nesse mundo, e o propósito nesse mundo é você estar gerando vida através daquilo que Deus te dá. Então, como exemplo, em determinado momento uma pessoa vai até essa mulher e fala assim: poxa, seus funcionários são tão bons, o que você está fazendo? Qual o treinamento que você está dando? Aí ela: deixa eu te perguntar uma coisa, quanto que você paga para os seus funcionários? X. Então, eu pago 2x. Poxa, mas será que vai dar? Eu pago os impostos também. Mas será que vai dar? Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro. Eu estou preocupado em ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu estou preocupado em influenciar a sociedade. Eu estou preocupado em tratar desses meus funcionários, que eu começo a entender que eles são a minha responsabilidade, que Deus me deu. Então ela se reúne semanalmente num café com as pessoas, pergunta sobre a família, vê que um tem uma necessidade maior do que a do outro e tenta tratar disso, tenta incentivar isso financeiramente. Vocês começam a entender qual é o nosso propósito. Eu estou falando de um negócio montado nesse sentido. Eu falo de Deus, eu dou Bíblias, eu dou palavras, eu faço orações pelas pessoas. Quem aqui é servidor, funcionário autônomo, né? Pessoas que trabalham por si mesmos, têm um próprio negócio. Pessoas que estão no seu trabalho, assim como eu disse. Honre ao Senhor através do seu trabalho, seja exemplo do seu trabalho, fale de Jesus em toda oportunidade que Ele te der. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, essa é a vontade de Deus para os seus filhos, e muitas vezes, infelizmente, nós vamos sofrer. Sabe por quê? O mundo inteiro ele caminha no sentido contrário. O mundo inteiro ele está buscando o egoísmo, ele está buscando ser maior, ele está ainda nessa página dos discípulos nesse momento. Eles não tinham entendido ainda. Um ainda queria trair Jesus, porque entendeu que ele era mais importante que Jesus.
Os outros simplesmente não estavam entendendo aquilo que Jesus veio fazer, que ele ia fazer, o que estava acontecendo. Eles só estavam assim caminhando na mesma página do mundo. Mas nós não somos assim. Não podemos ser assim. E aí, quando nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer, Ele vai abrir a porta dos céus da nossa vida. Mas nós precisamos ter fé. E por isso ele vai citar esse exemplo da mesa, sabe? O mundo, ele fala que o tempo todo, quem é maior é aquele que está sentado na mesa, não um garçom. Muitas vezes a gente fica chateado, né, com mau atendimento. Poxa, a obrigação desse cara é atender bem, e ele está atendendo relaxadamente. Tudo bem, ele não está exercendo. Mas você sabe se aquele dia é um dia ruim dele? Perdeu a mãe, perdeu o pai. Muitas vezes você só está olhando para o exterior, e a maioria das vezes você está perdendo a oportunidade de falar com esse homem sobre o amor de Jesus, que pode transformar a vida dele, que não foi transformada ainda. A palavra aqui é diácono. Servir é como um garçom, é a palavra diácono. Essa palavra foi institucionalizada no meio da igreja. Em Atos 6, eles falam: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Isso é uma classificação breve, mas nós sabemos que nós precisamos ter isso. Boa reputação, cheios do Espírito. Cheios do Espírito já é o suficiente para entregar todo o resto, não é verdade? E cheios de sabedoria, que é o resultado disso. Norma, lei, eu preciso de uma regra para fazer isso. Eu posso até atender externamente, mas isso não é o suficiente. Eu vou concluir, irmãos. Nós temos uma mesa de comunhão, que nós precisamos entender que isso aqui é só um símbolo daquilo que nós fazemos naturalmente entre nós. Nós precisamos buscar ser um. E essa busca ela só é possível se nós entendermos que nós não somos os mais importantes. O mais importante é Jesus. No caminho, nós podemos estar investidos nessa posição de servir ao Senhor e ter uma posição muito importante no meio daquilo que Ele está fazendo. Mas considerem que, enquanto Ele estiver fazendo e nós estivermos nessa posição, nós também vamos ter um outro problema: nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser difamados, nós vamos ficar sozinhos. Você está preparado para isso? Prepare, sabe por quê? Quando Jesus ele reúne os apóstolos e começa a ensinar essas coisas por causa daquilo que ele estava vendo, que ele sabia que estava acontecendo já há algum tempo, não era a primeira vez. Ele está dizendo que os discípulos tinham um caráter mundano, e a partir desse caráter mundano ele precisava ser transformado. E todos os homens na Bíblia, eles são assim. A gente lembra de Abraão. Abraão era o pai da fé. Olha, o maior dom que ele tinha, a maior virtude era a fé. Mas como é que o que a Bíblia faz questão de enumerar ali? Quantas vezes Abraão não teve fé? Teve uma vez que ele falou que era irmã, Sara era irmã dele, porque ele não teve fé, achou que ia morrer. Outra vez ele teve um filho com a escrava, porque ele não teve fé, achou que não era velho demais para ter filho. Moisés também, qual era a virtude de Moisés? Mansidão, ele era muito manso. O homem mais manso da terra era Moisés, a Bíblia fala isso. E como é que ele caiu? Perdeu a calma, né? No meio daquelas atitudes dele, ele não pôde entrar na terra prometida. E agora, se você for prestar atenção no final do capítulo, depois vocês leiam lá com calma, logo depois desse episódio, Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Olha, Pedro, Satanás
pediu a todos vocês para serem peneirados como trigo. Não foi só a Pedro que ele pediu, não, ele pediu a todos. Mas você, aí ele fala diretamente você. Eu já pedi por você, para que Deus não deixe você cair. E depois, quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas, você cuida dos outros. Não vou deixar, não, isso nunca vai acontecer, eu estou pronto para morrer. Essa autoconfiança, eu sou o cara mais destemido desse grupo, eu posso, eu aconteço, eu tenho dons. Não é verdade? Muitas vezes a gente sente isso quando a gente recebe um dom de Deus e a gente acha que aquilo é o suficiente para ter todo o resto. Mas eu falo para vocês, nós só somos perfeitos se nós nos completarmos, porque cada um tem um dom, cada um tem uma deficiência, e um ajuda o outro. É assim que a correntinha funciona para ser aquela inquebrável. E aí Pedro persevera, não vai acontecer. Pedro, você não sabe de nada. E logo depois ele está traindo ao Senhor, negando ao Senhor, com uma mariquinha que tinha medo, né? Eu sou o cara, eu vou morrer, eu vou ser preso, até o final do mundo eu vou. Mas nos versos 28, 29 e 30, Jesus fala assim, e é conclusivo esse texto. Vocês notem que vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. Esse é o prêmio da nossa salvação, irmãos. O que você precisa fazer? Perseverar, persistir. Está difícil? Continua. Aconteceu alguma coisa que está te quebrando? Passa por cima. Continua servindo, sabe por quê? Porque Deus vai te dar a vitória. Se você sair disso, e aí quando eu falo vitória, cara, essa palavra tem muito peso no meio da congregação, mas a verdadeira vitória, o verdadeiro reconhecimento não vai vir de homens, ela vem do Senhor diretamente. Não é algo inconstante na nossa vida, mas algo que precisa ser feito. Tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, mas uma coisa é promessa. Atrás da mesa do trabalho tem uma mesa de banquete. E existe um banquete prometido, as bodas do Cordeiro. Essa é a boda da eternidade. A gente um dia vai viver ela, mas eu garanto a vocês, e eu tenho vivido isso, eu quero viver mais ainda, porque tem coisas que eu ainda acredito que eu não vivia. Existe uma recompensa nessa vida, mas é uma recompensa imaterial, é uma recompensa que nos leva a viver a plenitude daquilo que Deus prometeu naquele reino lá aqui. Não a plenitude, né? A gente vai ter sempre essas restrições, mas muito daquilo que a gente vai viver aqui também. Sabe, uma vida de paz dentro de casa, de harmonia dentro da nossa casa, mas isso só pode vir através da comunhão. Comam e bebam dessa mesa. E para terminar, eu vou só ler um texto que está em Mateus 25, a partir do versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram
a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Vamos orar. Eu não vou fazer apelo, porque nós temos esse apelo aqui hoje, e é o suficiente. Você vai ter o tempo, cada um, de buscar sua memória, buscar a revelação diretamente de Deus sobre aquilo que está faltando na sua vida. Pense principalmente nesse pecado, o pecado do egoísmo. Aquilo que é contrário ao amor e que tem nos separado. E busquem as promessas de Deus para as suas vidas e para a nossa vida em comunidade. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Senhor, nós já te pedimos que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre nós, que o Senhor venha nos fortalecer naquilo que precisamos, Senhor, porque o pecado bate à nossa porta, Senhor, e nós precisamos contê-lo, nós precisamos impedir que ele faça morada em nós e que ele nos consuma. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha, através da tua promessa, do teu Espírito, e derrame sobre nós tudo aquilo que precisa ser derramado para que nós impeçamos que isso prospere em nós. Mas, pelo contrário, que nós experimentamos, temos cada vez mais forte qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Senhor, te peço que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer, em nome de Jesus, Pai.